porque você não consegue manifestar os objetivos que você deseja. Eu tava fazendo um desenho aqui, mas o cachorro latiu, eu tive que ir lá no portão. Aí eu falei, vou encerrar, mas eu não vou continuar usando esse papel aqui. O que que acontece? O subconsciente, ele é o que rege a nossa vida. O subconsciente, para quem não sabe, é a nossa mente. A nossa mente, ela tem duas partes: consciente, subconsciente. Subconsciente é 95% de você. Então, 95% seu acontece de forma automática, sem que você perceba. Que momento que esse conhecimento, esses programas foram instalados na sua mente? Foi na infância. Quando você era criança, o seu subconsciente ele era grande, grande e vasto de possibilidades infinitas, sem nenhum tipo de sentimento limitante que parasse você para fazer você desistir ou continuar. Simplesmente você fazia o que você queria. Por quê? Porque o seu subconsciente ele não tinha limite. A sua mente não tem limite. Tem um determinado momento da sua vida que você não tem limite. E esse não limite faz com que você continue seguindo a sua vida do jeito que você quer. O que que acontece? Hoje eu vou te mostrar por que que a sua mente te sabota a tal ponto de você não perceber e ficar buscando constantemente conhecimento a respeito sobre lei da atração, tentar manifestar os seus objetivos que você não consegue manifestar até hoje. Eu já quero deixar bem claro que para você manifestar os seus objetivos, você precisa só de um conhecimento sintetizado e já era. Você não precisa ficar correndo atrás de técnica milagrosa, de isso, disso e aquilo. É praticamente você cair no desespero e não conseguir ver que você já sabe como faz, mas você só não quer fazer ou você só está fazendo da forma errada. Então vamos lá. O seu subconsciente, como eu disse, ele é. Eu fiz dois desenhos aqui, né? Provavelmente você já conhece esse desenho aqui, que é o do subconsciente e o consciente. Esses dois, esse daqui é basicamente o desenho da mente, isso aqui é o corpo. Por que, que o corpo é sempre o círculo pequenininho? Porque a mente, ela é controlada, ela controla o corpo, na verdade. Então, ou seja, a sua mente, ela controla 90% do seu corpo, cara. Se para pensar, o seu corpo é basicamente um servo da mente. Porque é a mente que cria tudo, tanto as emoções, porque quando você pensa em algo e aquilo te lembra um sentimento limitante, você não faz nada porque aquele sentimento bloqueia. E aí você fica estagnado, você não sabe o que fazer e você fica bloqueado, sem saber o que fazer da sua vida, entende? O que que acontece? Poucas pessoas sabem o que eu vou te ensinar agora, porque a maioria prefere pagar. Muitas pessoas pagam por esse tipo de conhecimento. E eu tô aqui dando de graça para você. Lá ele. O que que acontece? Vamos lá. Imagina o seguinte. Isso daqui é só uma analogia, mas você tem que prestar bem atenção, tá? Imagina que você tá no Brasil e você quer ir para Paris. Paris. Você pega um avião em São Paulo e você vai para Paris. Nesse percurso até chegar em Paris, você vai perceber que o avião ele tem um sistema automático que ele te leva para o caminho, certo? Deixa eu aproximar isso daqui porque tá muito, acho que no desenho não dá para ver. Ele te leva para o caminho. Então, só que o que que acontece? O avião ele tem um sistema automático que a gente chama de piloto automático, literalmente piloto automático. Qual que é a sacada do piloto automático? O piloto automático ele leva você para o destino, porque ele está programado. Só que o que as pessoas não falam é que você é programado. Você também é programado. E esse programa faz com que você siga a vida em direção a um objetivo específico. E muitas vezes, quando você não consegue alguma coisa na sua vida, é porque o seu sistema automático, o seu programa, ele está programado para te deixar com pobreza, com instabilidade na vida, estabilidade emocional, enfim. Às vezes você atrai vários tipos de pessoas para a sua vida, seja relacionamentos, sócios, negócios, clientes. Você nem percebe por quê.
mas é porque a sua mente ela está basicamente focada em executar aquilo que foi ensinado para ela, né? Então, por que eu estou falando sobre essa analogia do avião para São Paulo? Porque é o seguinte, o avião, mesmo que ele está sendo programado para ir para São Paulo, ele tem um programa que faz com que ele gere alguma instabilidade. Por exemplo, vamos supor que, mesmo ele sendo programado para ir para Paris, ele dá uma instabilizada. Então ele gira para cá, gira para lá, gira para cá, mas ele ainda volta sempre e vai em direção ao objetivo. Como assim, Johnny? O que você quer dizer com isso? Vou te dar um outro exemplo mais fácil de você entender. Imagina que um cara fumante, ele quer parar de fumar. Ele consegue nos primeiros dias. Ele fala que vai parar e tal, e realmente vai parar. Aí ele muda o seu comportamento e tudo mais. Passa-se uma semana, passa-se duas, chega um momento que a mente dele força ele a ficar pensando constantemente em cigarro. E ele começa a pensar, 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 e quando ele menos espera, ele dá uma pitadinha. Fala, não, não vai acontecer nada não, vou dar só uma pitada para ver o que, que acontece. E aí ele dá essa pitada e beleza, ele segue o fluxo lá, basicamente continuando nessa jornada de não vou mais fumar, de não vou fazer mais besteira, e continua. Só que aí o que, que acontece? Chega um momento que a mente começa a ficar tanto nessa coisa de dar mais uma pitadinha, dar mais uma pitadinha, que o cara vai lá e fuma de novo, dá uma pitadinha, fuma, e aí o que, que acontece com ele? Ele retorna àquela programação. Por que, que a mente dele faz com que ele sempre volte a querer fumar? Porque a mente dele foi programada para sempre seguir essa direção. Então, ou seja, por mais que ele fale, eu vou parar de fumar, não vou fumar mais, não vou fazer mais besteira, aí ele foca em uma direção, que no caso é tipo a analogia do Paris que eu falei. Foca para Paris, bum. Só que ele começa a gerar instabilidade. Qual que é a instabilidade? É, tá bom, vou parar agora de fumar. Aí não, peraí, vou dar uma pitadinha, vou dar mais uma pitadinha. Mas ele sempre está sendo focado e direcionado para quê? Para voltar a fumar. Então, por mais que ele fale que não vai fumar mais, o programa dele leva ele para fumar. Isso daqui é como a sua mente funciona. E já vou te explicar o que, que isso tem a ver com o processo de manifestação, como que isso se aplica à sua vida no processo de manifestação. Então, isso daqui é o programa, certo? Isso aqui é como que a sua mente funciona. Quando você tenta um objetivo novo, você tenta mudar um comportamento, você só não consegue porque a sua mente está sendo direcionada para um foco. Jânio, mas por que que isso acontece comigo num processo de manifestação quando eu tento manifestar um objetivo, sair de casa, um novo emprego, um valor, sei lá, um valor que você queira ganhar específico? Por que isso não acontece na maior parte das vezes? Porque a sua mente ela está direcionada com foco para algo. Esse foco ele não muda, a não ser que você entenda como funciona a programação mental, que é o que eu vou te ensinar hoje aqui ainda, tá? Então fica comigo até o final. Se você está gostando dessa aula, já comenta aqui, compartilha para alguém também que você acredita que precisa desse tipo de conhecimento, tá? Então vamos lá. Então você é programado, certo? Ponto, batata. Agora o que que acontece? Vamos imaginar que você queira um objetivo específico. Eu vou pegar um objetivo que a maioria das pessoas pegam, que é o quê? Dinheiro. Então vamos lá. Você aqui quer manifestar dinheiro, certo? O que que acontece quando você deseja manifestar dinheiro e você não consegue? Primeira coisa que as pessoas mais cometem de erro. Elas continuam a frequentar os mesmos lugares. Existe um negócio chamado neuroassociação, que é basicamente o como o teu cérebro processa as informações. Quando você aprende a escrever, esse ato de escrever, ele nunca muda. Ele nunca muda. Você pode aprimorar, mas você nunca vai desaprender a fazer isso. Por quê?
Porque dentro do seu cérebro foi criado uma neuroassociação, como se fosse um caminho, como se fosse uma rua. Vamos supor que você está entre uma encruzilhada. Você tem uma direção para cá, uma direção para lá. Dentro do seu cérebro, quando você aprende algo ou memoriza algo, esse aprendizado ele vira um caminho que você possa fazer. Então, por exemplo, você quer manifestar dinheiro, certo? E aí você vai lá ver um guru falando sobre manifestação, ele te ensina como é que faz. Só que aí o que que acontece? Quando você tenta fazer, ocorre um bloqueio. Qual que é esse bloqueio que te impede de manifestar a sua realidade? O bloqueio é a encruzilhada que você criou antes, que é a neuroassociação gravada antes. Como assim, Jânio? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você quer pedir R$ 1 milhão para ganhar até o final do ano. Não, vou pensar um valor mais realista. Você quer ganhar R$ 300 mil em 4 meses, a partir de hoje. Você pegou lá um influencer falando assim, como manifestar 300 mil reais. Aí você vai lá e aplica a técnica. Quando você aplica a técnica, você não leva em conta algumas coisas que te impedem de manifestar essa realidade, que é o quê? Vou te mostrar agora. Primeiro, o ciclo social. Às vezes, você está em um ambiente que não te favorece. Como assim, Jânio? O ambiente, às vezes, ele te enche de conclusões que você tem sobre uma memória sua passada. Então, por exemplo, você quer manifestar muito dinheiro, mas você quer continuar fazendo as coisas da mesma forma. Você quer continuar conversando com as mesmas pessoas, com seus mesmos amigos, com a sua mãe de novo. Por exemplo, muitas pessoas, por incrível que pareça, né? Muitas pessoas vão lá, aplicam uma técnica e conversa com a mãe. Mãe, eu tô fazendo uma técnica nova. Sua mãe nem acredita nesse tipo de coisa. Aí a sua mãe vai fazer o quê? Baixar a tua frequência. Baixar a tua frequência nada mais é do que desanimar o seu nível de pensamento focado em uma direção. Você já estava aplicando a lei da atração, você já estava querendo manifestar, você já estava querendo focar naquilo. O que que aconteceu quando você escutou uma pessoa aleatória? Que no caso, mesmo sendo a sua mãe, é uma pessoa que não entende sobre o assunto. Então você deu atenção para aquela pessoa. O que que acontece? Você baixa os níveis de pensamento e sentimento. E o pilar para fazer uma manifestação acontecer é o pensamento e é o sentimento. Você precisa ter pensamento e sentimento para manifestar algo, sempre. Todo pilar. Eu já uso esses exemplos há muito tempo. Eu sempre falo, pessoal, quando você quiser manifestar algo, você tem que lembrar que quando você pensa em alguma coisa, seja a coisa mais simples, você já está manifestando. Só que você só não manifesta algo de verdade porque muitas vezes você não bota muita intenção naquilo, entende? Mas vamos lá. Agora tá. Eu falei do ambiente, certo? O ambiente é uma coisa que te influencia. Tirando as pessoas e o ambiente em si, por que que isso te impede de prosperar? Por que que isso te impede de manifestar qualquer coisa que você queira? Porque todo lugar que você frequenta, ele está carregado de informações do passado. Se você quiser manifestar, você tem que entender que a sua mente, ela precisa estar olhando para algo que ela nunca viu antes. Como assim? Eu lembro que quando eu ganhei muito dinheiro e fui embora da cidade aqui. Quando eu fui embora da cidade onde eu morava, eu prosperei muito mais. Eu melhorei muito mais, minha cabeça expandiu. Por quê? Porque parece que inconscientemente eu conseguia ser mais eu. Parece que inconscientemente eu tinha mais liberdade de me comportar como eu quisesse. Então, eu fiz isso acontecer. Quando eu mudei de ambiente, eu senti a minha frequência mudar. Pensamentos mudaram, conheci pessoas novas que pensavam igual a mim, e parece que tudo que eu quisesse pensar, perdão, acontecia automaticamente. Tudo que eu quisesse fazer acontecer, acontecia. E era impressionante. E aí eu comecei a perceber que
A partir do momento que eu mudei de ambiente, eu criei novas associações. O que são essas associações? Associações são, você pode falar, eu vou ganhar X valor e vou fazer um mural, eu vou fazer um cheque fictício para manifestar o meu objetivo, sendo que a sua mente ela não acredita nisso. Você tem que entender o seguinte, que existe um ser, a gente pode chamar ele de várias coisas, mas existe um ser te olhando constantemente. Constantemente esse ser, ele fica te olhando. E esse ser que te olha, a gente pode chamar ele de observador. Nossa, Jânio, mas por que observador? Porque existe uma energia que observa tudo. A gente pode chamar de observador, de universo, de Deus, de você, de eu sou, enfim, são várias variáveis. Por que eu estou falando isso? Porque por mais que você fale assim, eu vou aplicar tal técnica, se a sua mente não tem capacidade de acreditar naquilo, não funciona. Porque a base da manifestação, ela tá na crença. Ela tá na crença de algo. Se eu acredito, funciona. Porque existe uma lei, que eu já falei isso aqui no meu canal há muito tempo atrás, que é o seguinte: tudo que a mente acredita que é real, passa a ser real para ela. Por isso que muitas pessoas vivem em multi-realidades. Cada um foca em um objetivo específico, algumas perseguem o mesmo objetivo e tudo mais, mas no geral todo mundo está jogando um jogo aleatório, onde cada um foca no que quer e começa a seguir isso. E aí que começa o processo. O processo de manifestação, você tem que entender o seguinte: antes de você aplicar uma técnica, você tem que falar: eu acredito nisso? A minha mente acredita nisso? Ou não? É tipo uma simpatia. É tipo uma simpatia. Presta atenção. Quando uma pessoa faz uma simpatia para atrair, sei lá, o ex-namorado ou para atrair uma mulher para você e tudo mais, o que funciona é a capacidade pela qual a mente consegue discernir aquela informação, tornar aquilo como realidade, e quando ela torna como realidade aquela crença, aquela mandinga que você está fazendo ali, que é a superstição, automaticamente a sua mente cria uma realidade paralela. O subconsciente tem esse superpoder. Eu chamo de superpoder porque parece um negócio de desenho, de filme mesmo, entendeu? De ficção. Porque o medo, ele é isso. O medo é um poder ao contrário, ele é uma fé ao contrário. Quando você tem medo de fazer algo, por mais que pode dar certo, você não acredita. Por quê? Porque o seu subconsciente, ele cria o medo, e quando ele cria o medo, ele cria uma realidade, uma fachada, que enfeitiça você a acreditar de forma hipnótica que aquilo vai acontecer de verdade. Que no caso é o medo de dar errado, por exemplo. Você chega lá e dá errado. Entende? Eu conheço alguns gurus aí que tentaram vender mentoria para algumas pessoas. Aí a pessoa fez a mentoria e deu errado. Por quê? Porque simplesmente o cara falou, acredita como se já tivesse acontecido. Como que eu falo isso para uma pessoa que não tem discernimento mental? Você entende? Como é que eu falo isso para uma pessoa quando não tem discernimento mental? Discernimento mental e intelectual de informação para que ela consiga entender essa parte mental. Outra coisa que pode não fazer você conseguir as suas manifestações, mas eu vou te explicar já como você consegue isso, tá? Como eu tinha falado, é a crença. Se você não acredita em algo que você está fazendo, não vai funcionar mesmo. Esquece, tá? Se você tem um pingo de desconfiança em qualquer técnica que você vê na internet, de lei da atração, de manifestação, não funciona. Por quê? Porque quem criou foi a outra pessoa. E a outra pessoa teve que desenvolver isso mentalmente. Saiu de dentro para fora. Quando ela passa isso para outra pessoa, ela não compreende que a outra pessoa tem uma crença completamente diferente da dela. Faz com que ela não acredite 100%. E aí você, através daquele conceito de multirealidades, você percebe que eu acredito numa coisa, você acredita em outra. Uma técnica que funciona para mim pode não funcionar para você, por N motivos. Às vezes não vale a pena nem tentar entender por que não funciona. Porque tentar convencer uma pessoa a aplicar uma técnica para funcionar na lei da atração é a mesma coisa que nada. Não vale a pena. Então vamos lá.
que faz funcionar a lei da atração? Simbolismo. Cara, isso daqui é conteúdo de dinheiro mesmo, de valer grana, tá? Mas você vai aplicar isso com sabedoria que eu sei. O que é isso? Simbolismo. Simbolismo é o seguinte. Cadê? Deixa eu pegar aqui uma outra parte. Vamos supor que você. Vamos supor o seguinte, tá? Vou fazer um desenho bem fictício aqui. Deixa eu pegar. Eu vou te fazer a pergunta. O que significa isso para você? Automaticamente. O que você lembra? O que te lembra isso? Uma árvore, né? Uma árvore. O que acontece? A sua mente, quando você cresceu, você aprendeu com seus pais que isso significa árvore. Da mesma forma que uma letra significa algo, árvore significa algo para você. Dinheiro significa uma outra coisa. Por que eu estou te falando isso? Porque a sua mente, quando algo entra dentro da sua cabeça, quando uma informação entra dentro da sua mente, quando você aprende alguma coisa, isso se torna uma memória. E essa memória, ela se forma através de um processo complexo na sua mente que gera significado. E aí você, através desse processo de aprendizado, você começa a dar significado para as coisas. Então, eu vou te dar um exemplo. Se você pega um ser humano que vive nessas ilhas e nunca teve contato com a sociedade, você bota ele numa favela, ele não vai saber nem o que é assalto. Ele não vai saber discernir isso. Por quê? Porque essa informação não entrou dentro da mente dele. E aí, da mesma forma que eu coloquei para vocês lá, o subconsciente, que é esse desenho aqui, esse ciclo, ele fica aberto. Ou seja, a sua mente, quando você tá criança, ela fica aberta. E aí, essa abertura, qualquer informação que entra, vira aprendizado. Aprendizado vira memória, que se transforma em significado. Então, ou seja, tudo que você aprendeu na sua infância, você tende a acreditar até hoje, por incrível que pareça, talvez de diferentes formas. Então, dinheiro para você pode significar uma coisa que você nem sabe subconscientemente. Então, por isso que é importante entender isso. Então, quando uma informação entra na sua mente, quando você era jovem, essa informação ela vira uma interpretação que liga a uma coisa. Quando ela olha aquilo ali, bum, árvore, bum, dinheiro. Dinheiro igual a sofrimento. Dinheiro igual a felicidade. Depende. Depende do que você aprendeu. Porque, da mesma forma como eu te mostrei antes, na questão do avião, a direção que a sua mente tá para algo, às vezes não é o que você gostaria que fosse. Porque, por exemplo, a sua mente às vezes está te protegendo de não ganhar dinheiro, porque dinheiro é ruim. Se você ganhar muito dinheiro, você vai fazer muita besteira. Você entende como a mente coloca esses empecilhos dentro de você? Então você tem que entender que se você não aplicar da forma correta, não funciona. Então, simbolismo é uma coisa extremamente forte. É por isso que muitas pessoas criam N técnicas, várias técnicas, várias técnicas, várias técnicas, e às vezes não funciona. Por que não funciona? Porque o teu subconsciente, ele tá interpretando de uma forma totalmente errada. Por quê? Porque na infância você aprendeu determinadas coisas que hoje têm significados que você não consegue nem saber qual é o significado. Mas uma coisa eu te afirmo, o resultado ele fala muito mais do que qualquer programa que eu possa cavar dentro da sua cabeça. É só olhar para uma pessoa, qual que é o resultado que ela tem? Pouco dinheiro, beleza. Tem algum problema inconscientemente dentro dela que faz ela ter esse resultado. Ponto, acabou. É assim que funciona. Ah, Jana, mas não, subconscientemente você tem limites dentro da sua cabeça que faz você sempre andar em círculo
e não conseguir o resultado que você gostaria. É simples, é batata, é realidade, é assim que funciona. Aí o que que acontece? Outro motivo que faz as pessoas não conseguirem alcançar o objetivo que elas querem e manifestar a realidade que elas gostariam é o seguinte: são as frequências. As frequências, pessoal, funciona assim. Deixa eu colocar aqui. As frequências têm várias escalas. Eu não vou falar muito sobre frequência aqui, vou deixar isso para outro conteúdo, mas eu já vou ensinar para vocês algumas coisas aqui. O que acontece? Quando você tenta fazer algum exercício de manifestação, algum ritual, alguma coisa assim, você faz da forma errada. Porque dentro da nossa consciência, a gente tem vários níveis de frequência. Tem as frequências mais altas, tem as frequências mais leves e tem as frequências super leves, que são aquelas que a gente tem quando a gente está dormindo, tá? Pera, deixa eu ir pro outro lado. Vou te dar um exemplo, tá? Quando você está dormindo, você está no estado de teta, se eu não me engano. É teta, eu vou tentar rever isso de novo. Se eu tiver colocando, se eu fizer errado, falar errado para vocês, eu vou colocar aqui na tela a correção, tá? É que eu me lembro agora. Eu estava lendo livro sobre isso agora há pouco. O que que acontece? Quando você está numa frequência baixa, ou seja, a sua mente está agitada, não adianta você tentar fazer o exercício do fulano de tal que vai funcionar. Não. A tua mente tem que estar em frequência coerente com aquilo. O que que é frequência coerente com aquilo? É basicamente a sua mente estar relaxada. É você estar calmo. É você estar calmo, literalmente calmo. Por exemplo, antes de fazer essa aula, eu estava muito agitado. E aí eu meditei durante uns 7, 8 minutos, 10 minutos eu acho. Eu nem contei muito bem, mas é mais ou menos isso. Meditei para vir aqui. Por quê? Porque eu tenho que estar com a minha consciência estabelecida, calma. Porque daí eu consigo passar o conteúdo da melhor forma possível. Foi por isso que eu meditei. Então, muitas vezes as pessoas ensinam lei da atração sem entender exatamente essa coisa de você precisa vibrar na frequência correta. Quando as pessoas falam sobre isso, elas não especificam que vibrar na vibração correta nada mais é do que fazer a sua consciência estar calma. A informação para entrar precisa estar calma, a sua mente, a sua consciência. Sua mente precisa estar calma. Por isso que afirmações, eu pelo menos, eu não acredito que você escutar aquelas afirmações funciona quando você está acordado. Para mim funciona quando você está dormindo ou prestes a dormir. Por quê? Porque a sua mente está relaxada. Sua mente já está com as ondas neuronais mais frequentemente devagar. Então, quando ela está devagar, a sua mente entra as informações muito mais fácil, certo? Então, quando você tenta focar num objetivo, que no caso é dinheiro, a sua frequência tem que estar coerente com isso. E, como eu acabei de explicar, é basicamente você estar relaxado. Não adianta você tentar fazer um exercício lá que você vai fazer dinheiro da noite para o dia. Você tem que acreditar e você tem que estar na frequência correta. Frequência correta é estar relaxado e deixar aquela crença entrar. Porque se você tentar aplicar uma técnica que eu posso te ensinar, às vezes pode não funcionar. E o que faz não funcionar não sou eu, é a sua mente, é o seu cérebro, é as ideias que você tem dentro de você. É isso que faz criar ou não criar a sua realidade. É simplesmente isso, certo? E aí,